Alguma vez você já ouviu falar de câncer no coração? Por que essa condição é tão rara? Eu conheci neste vídeo as razões que tornam o coração um órgão tão difícil de desenvolver o câncer. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Ouvimos falar de tantos tipos de câncer e isso é porque cada parte do seu corpo tem a capacidade de desenvolver células anormais e malignas. Mas de alguma forma, nós raramente ou quase nunca ouvimos falar de um câncer cardíaco. Embora as doenças cardíacas sejam uma causa comum de morte em todo o mundo, raramente nós ouvimos falar de um câncer cardíaco. A verdade é que esse tipo de câncer, ele sim existe, mas ele é incrivelmente raro. Tão raro que afeta cerca de 50 pessoas em 1 milhão. De acordo com o Dr. Salim Hayek, cardiologista do Centro de Cardiovascular de Frankel da Universidade de Michigan. E vamos começar entendendo o que é um câncer. O corpo, geralmente, ele tem um sistema de controle que elimina as células mais velhas e mal funcionais e as substitui por novas células saudáveis. Em alguns casos, no entanto, isso não ocorre e a célula continua a crescer e a se multiplicar, eventualmente formando células anormais que não servem mais ao seu propósito inicial. Essa questão, até que nós estamos falando aqui, está envolta num outro processo que nós já descrevemos aqui no canal, que é no processo de envelhecimento. Nós detalhamos mais nessa série de vídeos que eu vou deixar linkado aqui, que é bem interessante para vocês entenderem o processo de envelhecer. Essas células que sofreram algum tipo de alteração, elas podem continuar a se multiplicar. E isso vai acabar interrompendo a função de células próximas a elas, estimulando novas mutações e impactando diretamente no funcionamento de órgãos. O câncer pode ser desenvolvido pode ser desencadeado através das ações de radicais livres, que são subprodutos perigosos da respiração celular, que podem estimular a mutação de células saudáveis, tornando-as cancerígenas ou mudando a sua função, como esquematizado aqui, tendo a célula normal, e os radicais livres, que são esses subprodutos, acabam atacando a célula e isso leva a mutações na cadeia de DNA. Quando essas células anormais ou mutantes crescem fora de controle, isso forma uma grande massa de tecido, chamada de tumor, embora não em todos os casos, como no caso da leucemia. Existem 5 tipos principais de câncer: o carcinoma, sarcoma, leucemia, linfoma e câncer do sistema nervoso central. E eles são divididos com base particularmente onde no corpo o câncer surge. O câncer em certos órgãos ele é mais comum do que em outros, mas o câncer pode ser encontrado em praticamente qualquer lugar do corpo. Porém, é mais fácil dele se desenvolver em alguns lugares, uma vez que o câncer se espalha por meio da divisão celular a uma taxa rápida e descontrolada. Um órgão que seja composto por células que são programadas para crescer continuamente e serem sempre substituídas, é mais suscetível a desenvolver câncer do que um em que não tem uma taxa de regeneração tão alta. Por isso que o câncer de pele é bastante comum. Por isso, tendo esse contexto em mente, vamos agora considerar o caso do coração. E por que é que então o câncer cardíaco é tão raro? Embora o coração seja suscetível a uma série de doenças, é muito raro que células cancerígenas se desenvolvam no coração. Acontece que as células musculares cardíacas, elas são tão complexas e têm mecanismos e funções tão específicas que essas células cardíacas não podem simplesmente dividir e crescer como outras células do corpo fazem. E isso é o que faz com que o coração seja tão propenso a danos em primeiro lugar. Porque quando o coração está danificado, é difícil para ele se regenerar e se reparar. Mas é justamente essa característica do coração que faz com que o câncer cardíaco seja tão raro. A maioria das células musculares cardíacas, também conhecidas como miócitos, não conseguem dividir e crescer em número, explica o médico Salim Hayek, cardiologista do Centro Cardiovascular de Frankel da Universidade de Michigan, especialista em cardio-oncologia. Os miócitos são células tão organizadas e especializadas em sua função que eles possuem muitos mecanismos e postos de controles que não lhes permitem voltar a um estágio anterior de uma imaturidade celular e
para que eles possam se regenerar e continuar a se multiplicar. Sem serem capazes de se regenerar rapidamente, é difícil para o coração reparar danos causados por eventos cardíacos. Mas isso também não deixa a porta aberta para que mutações cresçam e se desenvolvam em cânceres. De acordo com Steve Sidas, chefe da divisão de cirurgia cardíaca e torácica da Universidade da Colômbia, e também o co-diretor do Mount Sinai Heart Institute, outra razão pela qual o câncer cardíaco é tão raro é porque o coração não está exposto a tantos fatores de riscos ambientais como outros órgãos, como por exemplo o pulmão, que está tendo contato direto com o ar, com as fumaças, por exemplo, a pele em contato direto com o sol e outras substâncias. Porém, é possível que o câncer se espalhe para o coração a partir de outros locais, como no caso do melanoma, da leucemia, do câncer de pulmão ou câncer de mama. Embora ainda permaneça raro, os especialistas se referirão a esse tipo de câncer como metastático, em vez de câncer do coração. Esses cânceres metastáticos atingem o coração através, geralmente, da corrente sanguínea, ou por uma invasão direta através dos tecidos circundantes, como o caso do câncer de mama. Tumores metastáticos no coração que vieram de outros órgãos ocorrem de 100 a 1000 vezes mais comumente do que os tumores cardíacos primários, que são aqueles que se desenvolvem por mutações no próprio coração. As mutações metastáticas para o coração foram identificadas em aproximadamente 1/5 de todos os pacientes que têm câncer metastáticos em carcinoma de pulmão. Quando um tumor tem a chance de crescer no coração, raramente ele é cancerígeno quando é desenvolvido do próprio coração, né, e não vem de outros órgãos. Mas mesmo ele sendo benigno, ele ainda deve ser abordado o mais rápido possível por um tipo de tratamento específico, porque ele pode bloquear o fluxo sanguíneo do coração e causar perigo. Esses tipos de câncer de coração são chamados de benignos porque eles não têm a capacidade de se espalhar pelo corpo. O tipo mais comum de tumor cardíaco benigno é o mixoma atrial, mas existem outros tipos como linfomas, fibromas, rabodomiomas e fibroelastomas papilares. E 75% dos mixomas atriais são encontrados no átrio esquerdo do coração, que eles formam essa estrutura que vocês veem aqui nessa figura. E aqui tem um exemplo de como um mixoma pode se formar, né, que é de um coração que tinha esse tumor. Um outro tipo raro de câncer que também pode afetar o coração é o sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer que provoca lesões nos tecidos moles. No caso do coração, ele ataca a camada serosa do pericárdio. O pericárdio é essa estrutura que parece um saco que envolve o coração. Então, esse câncer vai se desenvolver nessa estrutura, aqui que é entre as partes do pericárdio, em que vocês veem o pericárdio, o espaço do pericárdio, e tem a região do pericárdio seroso, que é essa camada visceral. Nessa região é que acaba desenvolvendo esse tipo de câncer. O sarcoma de Kaposi provoca lesões na pele, nos gânglios linfáticos, nos órgãos internos e nas membranas das mucosas que revestem a boca, o nariz e a garganta. E esse tipo de câncer acomete principalmente pacientes com AIDS. Outro tipo de câncer do coração é o angiosarcoma, um tipo raro de tumor do tecido mole maligno, que causa entre 9 a cada 10 cânceres cardíacos primários em adultos. A causa do angiosarcoma é desconhecida, embora a radiação e algumas toxinas possam desempenhar algum papel no surgimento desse tipo de câncer. Outros subtipos de tumores cancerígenos de sarcoma também podem ocorrer no coração e em grandes vasos, como as aortas e as artérias pulmonares. Os angiosarcomas do coração às vezes também afetam vários membros da mesma família. Os cientistas acreditam que certas pessoas são mais propensas a esse tipo de câncer cardíaco primário por causa dos seus genes, mas ainda está sendo tentando se entender melhor como funciona a base genética da maioria desses cânceres. Uma das causas especuladas pode estar relacionada a uma mutação em um gene chamado de proteção da proteína de telômeros 1, POT1.
em que um pai pode passar essa mutação genética para os seus filhos. E vamos ver alguns dos sintomas que acomete e característicos de quem desenvolve um câncer no coração. De acordo com a British Heart Foundation, os sintomas de um tumor cardíaco dependem da localização, tamanho e tipo do tumor e podem variar de leve a não específicos, como as tonturas, fadigas, febre altas ou dores no peito. Alguns tumores benignos não requerem tratamento, mas se eles obstruírem a função do coração, podem ter que ser removidos cirurgicamente. E qual é o prognóstico, a perspectiva para as pessoas que têm câncer no coração? Não há cura para o câncer cardíaco e a doença é difícil de tratar. A expectativa média de vida após um diagnóstico de câncer cardíaco é de cerca de 6 meses sem um tratamento cirúrgico. Isso particularmente dependendo do tamanho da obstrução que esse câncer está ocupando. E maior que 1 ano em que a cirurgia é possível, com alguns relatos de pacientes sobrevivendo vários anos após uma ressecação completa do tumor. É importante lembrar que os pesquisadores continuam procurando melhores maneiras de detectar essa doença precocemente e refinar os tratamentos atuais e encontrar novos. Segundo a Cleveland Clinic, como o câncer cardíaco é tão raro, os profissionais de saúde podem diagnosticar mal a causa dos sintomas cardíacos. Testes diagnósticos específicos podem ajudar a identificar um tumor cardíaco. Os tratamentos padrões de câncer, como quimioterapia, radioterapia e cirurgia, podem encolher ou remover os tumores cardíacos e aliviar os sintomas. Os pesquisadores ainda estão explorando melhores maneiras de tratar essa doença ainda considerada muito incomum e rara. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre essa característica muito peculiar do coração e por que a gente acaba ouvindo tão pouco falar de cânceres no coração. É uma característica peculiar que nós temos, né? Cada órgão do nosso corpo tem algumas características singulares. E se vocês tiverem alguma outra sugestão de temas para a gente explorar aqui no canal, falando sobre outras características de órgãos do nosso corpo, comente aqui que a gente pode falar no futuro. E também não deixe de se inscrever aqui no canal, porque muito em breve nós vamos trazer mais assuntos interessantes. E também nós vamos falar até muito em breve aqui no canal sobre por que as plantas não desenvolvem câncer, elas não têm câncer. Isso é bem interessante, não é? Então, se você quiser saber sobre isso, já se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar indicado aqui essa outra série de vídeos bem interessantes falando sobre curiosidades do corpo humano. E esse outro vídeo bem legal aqui para vocês conferirem. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!